Você já imaginou conversar com o CEO da empresa no seu primeiro dia de trabalho? E durante a primeira semana, conversar com todos os sócios da empresa e com todos os diretores, explicando as áreas, trazendo os fluxogramas, as atividades principais, como que eles fazem dinheiro? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu na minha primeira semana como trainee no Grupo Altec e que acontece de uma maneira geral em muitos programas trainees. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então vamos lá, se você quer muito saber sobre o programa trainee, está buscando se profissionalizar, entrar no mercado de trabalho de uma forma realmente impactante, é um lugar que vai te dar as oportunidades, é um lugar que vai te oferecer as condições. Realmente, você precisa assistir esse vídeo e se eu trouxer informações valiosas, trouxer realmente algo que faz diferença na sua vida, clicar em gostei, clicar em se inscrever para começar a receber os vídeos aqui do canal, porque o Engenheiro do Futuro, ele serve realmente para isso. Para trazer essas informações que muitas vezes você não sabe onde achar e facilitar o seu processo de tomada de decisão e as suas escolhas, tendo todas as cartas na mesa e sabendo para onde você quer ir e o que você quer fazer com isso. Então vamos lá. Na minha primeira semana de trainee, então, no primeiro dia já, uma super recepção aqui no hotel, tinha camisetas, tinha carta, tinha alguns brindes ali para você já se sentir realmente com a cultura da empresa, né? Se sentir parte ali da empresa, acho que isso foi muito interessante, isso faz parte da cultura e isso traz uma diferenciação muito grande na sensação que a gente tem de acolhimento, de receptividade, de que a gente realmente vai ser importante ali no dia a dia da empresa, que a gente realmente vai ter um papel que eles estão buscando formar novas lideranças, pessoas que vão ficar na empresa por muito tempo. Então isso é super interessante e faz toda a diferença, esse tipo de receptividade, né? Sempre ver as pessoas ali no LinkedIn postando sobre o primeiro dia, trazendo ali brindes, às vezes recebendo no computador para fazer home office e tudo mais. Então isso foi bem bacana, aconteceu aqui também. E aí já no primeiro dia da empresa mesmo, né, na primeira vez que a gente foi lá na segunda-feira, teve uma manhã com todos os líderes da empresa. Então todos os líderes estavam ali, é uma das holdings, na verdade existe a holding da empresa e tem outros centros de negócio. E no centro de negócio que a gente entrou, a Robotics, todos os líderes estavam lá para recepcionar a gente, com o café da manhã, o RH também estava lá. E a gente já começou então a conversar com o diretor ali, tem uma amizade bem próxima, tanto com o chefe dessa área, quanto com o diretor de operações, né, o diretor dos projetos realmente, que envolve a engenharia, que foi onde os trainees foram alocados. No meu caso, eu fui alocado como um trainee da comercial, então eu vou fazer isso um pouco separado dos outros, mas de toda forma a gente teve essa primeira semana em conjunto, e isso foi muito interessante para criar essa amizade e gerar esse relacionamento, até porque a gente vai morar na mesma casa. Então, já nesse primeiro dia, teve a conversa com todo esse corpo de pessoas, né? A gente foi apresentado ali e depois os dois CEOs da empresa vieram conversar com a gente, realmente de peito aberto, trazer a cultura. E isso é o mais interessante. Porque quando você traz a cultura, você entende que as pessoas realmente querem estar ali e vão se esforçar ao longo do tempo. E isso foi muito impactante de ver as pessoas que já estão há mais de 20 anos naquele mesmo, na empresa, que tiraram ela de um patamar e trouxeram ela para outro, e como eles ainda querem ver ela crescer, como ainda tem perspectiva de crescimento, de novos negócios, de trazer pessoas boas para tocar empresas novas, ideias novas, startup, incubadora, realmente um movimento. E aí a gente precisa ter uma noção de autoconhecimento, porque às vezes esse ambiente não é para você. Você é de um ambiente mais tradicional, mais hierárquico, mais controlado ali, e às vezes você é desse ambiente mais dinâmico, que tem mais pressão, mas que também te deixa mais livre para tomar decisões e para trazer soluções para os problemas. É aí que vem o poder do processo seletivo, o poder desse onboarding para levar para frente. E aí foi muito interessante porque de tarde a gente também teve um momento ali com, com um dos CEOs em que ele ficou com a gente respondendo perguntas, tirando dúvidas, trazendo a história dele e gerando essa empolgação. No início tem muito dessa empolgação para você se conectar de fato com a empresa e entrar dentro da cultura. É uma empresa que traz muito meritocracia, que traz muito essa questão de nunca estar satisfeito, de sempre querer mais, de estar afim, de buscar, de ter resultado. Então isso é muito importante. E a gente foi vendo um outro lado também, que é esse lado da amizade, da conexão entre as pessoas, de ser brincalhão também em momentos oportunos, de estar descontraído ali para poder gerar um ambiente de trabalho agradável. E isso foi muito interessante. Passando para o segundo dia, a gente teve uma jornada de autoconhecimento. Isso foi muito interessante. Eu fiz um teste chamado ADV, da Inner Metrics, e ele é um teste que realmente faz uma leitura ali do seu perfil comportamental, do seu perfil de valores, o que te motiva de fato, e do seu perfil também de características internas e externas, como que você enxerga o mundo, e ele ainda te dá 78 características ali listadas com notas para te dizer onde que você tem potencial, né, onde são as suas habilidades mais fortes e quais que são as suas habilidades mais fracas. E um ponto interessante nesse treinamento foi que foi passado para a gente de uma forma que você precisa
focar no que você é bom para você ser melhor ainda. É ali que a empresa precisa de você, no que você é bom, no seu perfil de verdade. Então, quando você faz um teste DISC, não é para você se preocupar com as coisas que deram baixo, é para você entender o que deu alto e o que você pode tirar daquilo, como que você pode usar isso a seu favor. Além disso, pegando ali os valores, o meu deu um econômico teórico, que é o conselheiro, ou seja, é alguém que quer muito ter resultados, quer trazer resultados tanto financeiros quanto de crescimento mesmo, e gosta muito de conhecimento, está sempre aprendendo, está sempre evoluindo. E eu também tive um terceiro valor ali, que é o político, que é alguém que se relaciona bem com as pessoas e que tem esse poder de influência também, que é algo muito interessante. Então, vendo tudo isso, faz muito mais sentido o lugar que eu estou colocado, né, dentro de um trainee comercial em relação a um trainee de engenharia, em que eu poderia ficar mais preso ali à atividade do dia a dia. Eu já sou uma pessoa mais dinâmica, mais movimentada. Então, é isso que faz sentido e que tem essa conexão com pessoas. Então, isso é muito interessante de ver. E como que a empresa traz o autoconhecimento como algo que faz uma diferença no seu sucesso. Tanto dentro de uma empresa, quanto para você entender se aquele é o lugar certo para você ou não, se aquela cultura vai se encaixar com você, e para os seus gestores e pares conseguirem se comunicar melhor com você, saber o que te motiva, como trazer uma informação para você, como que você é no tempo livre. Então esses testes, eles são muito interessantes para isso. Inclusive, na nossa comunidade, no curso do Plano Piloto do Engenheiro do Futuro, a gente faz alguns testes ali, como eu disse, 16 personalidades, o tipo de engenheiro, para que eu possa levar um pouco dessa visão para vocês também. Então, se vocês têm interesse, eu vou deixar no primeiro link aqui embaixo o link da próxima aula que você pode assistir, que é um vídeo bem mais completo explicando toda a metodologia do Plano Piloto do Engenheiro do Futuro, para que, caso faça sentido, você possa fazer esse investimento aí na sua carreira. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar e assistir essa aula e entender como que a gente trabalha em conjunto, criando aí então uma comunidade de engenheiros que estão compromissados com a sua carreira e com o seu futuro profissional. E aí, no terceiro e no quarto dia, a gente teve uma imersão em processos e nas partes da empresa. E foi muito interessante perceber que essa empresa, acima de tudo, ela funciona a partir da venda de máquinas. Então foi a venda de máquinas que gerou todo o crescimento do negócio. Então, como que surgiu a empresa? Surgiu vendendo peças, primeiramente. E aí o CEO, na época, era uma ou duas pessoas na empresa, ele percebeu, cara, se eu trago a peça, eu posso trazer a máquina. Né? Eu posso importar a máquina e vendê-la também. E vender outras usadas aqui, enfim, criar um negócio em cima disso. E a partir disso começou a se destrinchar em ferramentas, serviços, manutenção, entrega, logística, compra, venda, enfim, entrou tudo aqui. E agora essa parte de robótica que traz soluções engenheiradas. Então ela traz soluções com as máquinas e robôs para gerar uma automação ali e trazer mais eficiência, melhorar o funcionamento de uma linha de produção, desde o pequeno ali até o grande, pode ser muito beneficiado com isso, mesmo que a pessoa compre só uma máquina, ela vai ser beneficiada, tem várias partes já mais tecnológicas, mais desenvolvidas de trabalho ali repetitivo, que aumenta a eficiência, até alguém que já é maior, que já tem mais dinheiro e que pode comprar várias máquinas, vários robôs para realmente trazer uma eficiência ali 24/7 dentro da indústria. Então, estando dentro de uma empresa em que a visão, a missão ali é impactar e transformar a indústria brasileira, você começa a ver que não tem um negócio só. Não é só a venda da máquina que vai fazer isso. É todo esse ecossistema. É você poder vender uma máquina, depois poder vender um serviço e realmente ajudar aquela produção a ser mais eficiente, a entregar mais produtos e a ter mais dinheiro e ser mais lucrativa. Então você começa a criar vários negócios. E é por isso que tem essa possibilidade de ter ainda mais novos negócios. Como eles têm algumas startups lá dentro, algumas incubadoras. Uma, por exemplo, é de internet das coisas, em que eles conseguem monitorar as máquinas ali e começaram a criar um aluguel de máquinas. Ou seja, você traz uma possibilidade de parcelar a máquina ali e no final do parcelamento a máquina é sua. Mas durante o tempo que você está pagando, a máquina ainda é da empresa. E com a internet das coisas, você consegue, por exemplo, bloquear, caso a pessoa não compre. Não faça o pagamento ali do aluguel em dia. Então você bloqueia a máquina, a produção para. E aí passa a ser uma prioridade ali da pessoa pagar aquele aluguel. Então esses pontos são muito importantes, eles vão surgindo porque o objetivo é impactar a indústria, mas sempre visando, em primeiro lugar, a empresa ali, o Grupo Altec. Então isso foi muito interessante. Terceiro e quarto dia a gente conheceu e foi importante de ver o que realmente movimenta a empresa. E um dos pontos fundamentais ali é a importação, que é realmente trazer a máquina da China, do Japão ou de onde quer que ela venha, mas você fazer toda essa logística, isso é o mais importante. E aí, o time comercial também é muito forte, porque é a partir da venda que existe todo esse ecossistema, e isso em toda empresa. Mas quando a gente trata desse tipo de ser alguém que está na base da indústria, que realmente faz a indústria girar lá na frente, isso é muito importante. E a automação é algo que veio para ficar, acho que é algo que vai realmente transformar a indústria de fato,
E o Grupo Altec, a Robotics, está trazendo isso para o mercado de uma forma única, diferente. Então isso é muito impactante e são projetos realmente super interessantes. Eu vou colocar alguns vídeos aqui para vocês verem um pouco das imagens de como que esses robôs funcionam. Mas é algo que realmente chama a atenção e que me fez gostar bastante nesse momento inicial da empresa. É algo que impacta. E foi muito legal ver todos os diretores, o diretor da logística, da importação, do financeiro, do RH, o diretor da tecnologia, do estoque, da montagem, todos eles foram conversar com a gente. Só estavam os 7 trainees na sala e os diretores apresentando ali. A apresentação de marketing também foi super interessante, porque hoje você precisa levar para as outras pessoas esse conhecimento. Esse trabalho que eu faço aqui também é importante para que mais pessoas conheçam. Então isso é muito bacana, você ter acesso a essas pessoas, pegar o contato delas, se conectar no LinkedIn, ser conhecido ali dentro da empresa. É algo muito legal e o trainee acelera muito esse processo. Porque às vezes você chega como um estagiário ou como um analista e você fica muito preso a uma função repetitiva dentro de uma equipe e você mais ou menos conhece ali a sua equipe. Você não escala para o diretor, para o CEO ou alguma coisa desse tipo. Você fica muito preso ali. Quanto maior a empresa, mais pequenininho você é. E eu percebi nesse estilo de empresa mais dinâmica e no programa trainee um acesso muito rápido a essas pessoas, né? Um contato muito rápido com essas pessoas. E isso foi o mais interessante. Quer dizer que todo dia eu vou poder ir lá conversar com essa pessoa? Claro que não. Mas significa que pelo menos ela já me conhece, já conversou comigo, a gente já quebrou esse gelo inicial e eu já tenho acesso a essa cadeia de CEOs e gestores ali para poder trocar uma ideia, fazer uma pergunta, para se relacionar em um momento ali de interação, um happy hour da empresa, por exemplo. Eu não preciso mais estar fechado em relação a isso. E eles já veem os trainees como alguém que está se preparando para ser grande ali na frente. Então isso é muito importante, realmente você sentir esse poder que eles te dão na sua mão. Quando você entra como um trainee, a própria empresa já te vê como alguém que quer conquistar alguma coisa grande ali, como alguém que quer de fato chegar para tocar um negócio, para ser líder, para ser gestor de alguma área, que vai aprender muito rápido, que vai dar 200% de esforço. E isso é muito importante, porque quando você estava lá no processo seletivo, você estava mostrando isso, você estava dando esse gás. Você estava colocando tudo isso na mesa ali, né? Realmente eu vou me esforçar, é meu sonho, você tem que se mudar, eu vou me mudar, eu quero sim morar numa cidade nova, eu quero aprender. E aí quando você chega, você tem que corresponder a tudo isso. E é importante. E foi até legal um dia que ficou bem claro que eles falaram, cara, se não fizer sentido para você, sai. Não fica aqui perdendo tempo, não fica aqui batendo cabeça num ambiente que você não está gostando ou numa tarefa que você não está entendendo. Mas se for do seu interesse ficar na empresa e aceitar esse propósito, conversa com a gente que a gente encontra qual que é o melhor lugar para você ficar. Porque a empresa quer esse talento dos trainees. E os trainees precisam da empresa. Mas às vezes, a pessoa que está responsável por você não vai acertar de primeira onde você quer ficar, onde você vai desempenhar o seu maior potencial, que foi o que a gente aprendeu aqui no autoconhecimento. Então eles se mostraram super livres e super abertos para deixar você também falar sobre isso e trazer modificações para que eles possam acertar exatamente onde que você quer ficar. O que isso significa? Passei no processo trainee de engenharia. Mas dentro do processo trainee de engenharia tem a área de projetos mecânicos, projetos elétricos, programação, gestão de projetos, comercial da All Robotics, compra, venda, montagem, importação. Então pode ser que você acabe caindo ali na gestão de projetos, mas não é o que você gosta, você prefere os projetos elétricos. Então vai trocando essa ideia. Ou às vezes você está na Robotics, mas você quer ir para comercial, ou você quer ir para outro lugar. Então traz esse movimento, porque o objetivo é que a empresa como um todo cresça para que todos os polos ali tenham mais oportunidades, tenham mais máquinas vendidas, possam vender mais soluções engenheiradas de automação e robótica e possa continuar crescendo, possa ir para mais estados, possa ir para mais países. Então, quando essa cultura vem nua e crua ali para você já na primeira semana e que os objetivos com o trainee ficam muito claros, isso é sensacional, isso é muito impactante. E aí na sexta-feira eu tive um contato mais forte com o comercial na manhã, participei de uma reunião do comercial em que os representantes, os vendedores, né, que estão em diversas cidades, trouxeram os resultados semanais deles para a gente ter esse acesso, né, e poder entender. Então a gente estava junto com o gestor dos vendedores de um tipo de máquina em tal região. E a gente entendeu como que eles fazem ali o controle, todo o CRM e acompanhamento de follow-ups, as visitas e etc. Eles normalmente vão até o cliente. A empresa tem muitos clientes que são de um Tier C, que eles chamam lá, que normalmente você conversa direto com o dono da empresa, uma empresa menor ali, que você conversa direto com uma pessoa que normalmente produz e que toma as decisões, né? Então é o próprio cara que trabalha ali e ele é o dono da empresa como um todo.
Então isso é muito interessante, esse nível de contato, e aí a gente começa já a aprender muitas coisas, e depois um cliente foi lá, a gente trocou ideia. E na parte da tarde teve uma finalização ali de como que a gente deve apresentar a Altec e a Robotics para o cliente ou para outras pessoas. O que é importante e como que a gente fala do grupo como um todo, para gerar mais respeito, mais valor e realmente impactar a vida de quem está ali nos escutando. Então, uma semana muito cheia, recheada aí, muitas explicações, muitos processos, muitos fluxogramas, mas também muita interação, almoço junto, troca de ideia, conversa. A gente está aqui no hotel Os Trainees juntos, então a gente jantava junto, foi se conectando, parece que a gente já se encaixou e trouxe uma amizade aí que é interessante. A gente vai começando a perceber cada pessoa, né? Mas nessa primeira semana, com entusiasmo, com essa geração de valor, acho que foi algo muito legal. A empresa se mostrou ser um lugar que acolhe os trainees e que dá oportunidade, mas que você tem que trazer um trabalho duro, você tem que buscar o mérito de fato a partir do seu resultado, né? Ninguém vai ficar coçando a sua cabeça ali, segurando a sua mãozinha para você rir. Vai ser realmente jogo duro. E a partir de agora, para as próximas semanas, a gente vai ter de fato uma imersão nos tipos de negócio que está tendo ali. Então a galera da engenharia vai rodar nesses 5 pontos que eu falei a cada 2 semanas. Então projetos mecânicos, projetos elétricos, programação, gestão de projetos e comercial. Eles vão ficar trocando aqui. E eu e a minha parceira, a gente vai ficar entendendo os diferentes tipos de máquinas, conhecendo todo o portfólio, tudo que a gente pode oferecer para venda, conhecendo alguns clientes também, entendendo a rotina do comercial, para que a gente possa se adaptar. Então eles têm 4 tipos de venda de máquinas: usinagem, injeção plástica, injeção de alumínio e corte com formação, né, que é um pouco de dobras, enfim, algumas coisas aqui envolvidas. Então a gente vai aprender sobre esses 4 tipos, entender tudo que tem ali no portfólio, para ir depois se alocando, entendendo qual máquina que a gente vai poder vender mais, menos, em qual região, como que a gente vai fazer, para que a gente possa ir evoluindo. A empresa tem crescido bastante, ela vem de Caxias do Sul, está em Joinville agora, está indo para Jundiaí também, mais próximo ali da Grande São Paulo, da capital. Então, está em expansão, vende para o Brasil inteiro, tem uma linha da Robotics que vende já internacionalizada, então isso é muito interessante de ver toda essa energia e como que desde o CEO até o último nível ali, querem que a empresa cresça, querem que a empresa vá mais longe, para ter de fato mais oportunidades e ter mais retorno financeiro, mais retorno profissional e poder trazer uma vida melhor aí para sua família e para todos que estão à sua volta. Como mensagem final, fica que o trainee é algo que realmente promete e entrega. E talvez você não vai ver isso em todas as empresas. Talvez você, infelizmente, você vai entrar numa empresa como trainee depois de um processo seletivo gigante, difícil, e não vai ter esse contato, não vai ter um trabalho de fato que é de um trainee, de formação de liderança, etc. Às vezes você vai acabar sendo um trainee com a função de analista júnior ou de analista sênior, ganhando um pouco mais ou alguma coisa desse tipo. Então fiquem atentos, né? Às vezes a gente está muito desesperado com essa primeira oportunidade, com sair dessa inércia inicial de conseguir um primeiro emprego, de entrar em alguma empresa, e às vezes a gente se sujeita ou aceita coisas que não condizem com o nosso potencial e com o que a gente quer conseguir. Então fiquem firmes na missão. Eu consegui, no meu primeiro processo seletivo, ir para uma empresa que aparentemente eu gostei muito e me conectei bastante, e sinto que vai ser um desafio gigantesco, mas que eu vou aprender e eu sou movido por esse desafio. Isso é muito interessante, isso vem do autoconhecimento, de perceber que essa empresa faz sentido comigo e que eu estou disposto a tentar, né? Claro, toda essa oportunidade de me mudar, de vir para um lugar novo, de conhecer pessoas novas, de ir para a empresa, tem um impacto nisso, porque eu também gosto dessa dinamicidade pessoal, mas por um outro lado você precisa entender que realmente aquilo faz sentido ou não para você. Então, fica essa mensagem, tente em trainees, tente entrar num trainee, faça esse tipo de processo seletivo, é muito melhor do que ser um analista júnior depois que você se forma. Mas é claro que se você está num estágio, conseguiu um estágio bacana e já está na empresa que você está, aceite essa primeira vaga, né? Aceite ser pequeno. E se aquela empresa tiver um trainee, mesmo que você já seja um analista, faça o processo de trainee. Tente evoluir, crescer na carreira, é um programa. Tem treinamentos, tem visitas, tem viagens, tem pessoas fodas que vão estar ali do seu lado. Então, faça isso, se sujeite a esse tipo de processo seletivo. Vai parecer cansativo, vai parecer difícil, mas é algo que faz toda a diferença na sua carreira. Você encurta muito uma passagem de tempo ali, que em 12, 18 ou 24 meses você vai ter crescido e construído uma carreira que talvez demoraria 4, 5 anos. Né? Você ganha um tempo ali. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente já estava passando por muitos processos seletivos e já tinha terminado a universidade há um tempo, ou já tinha ficado 1, 2 anos no estágio. Então você traz essa velocidade para a sua carreira de volta, para você se colocar na posição correta. Então, esse é o Engenheiro do Futuro, eu sou o Juliano Barjude, espero que vocês tenham gostado dessa minha primeira semana, eu trouxe ela com bastante detalhes. Claro, acaba que é um exemplo mais indicativo da minha empresa, de onde eu entrei, da oportunidade que eu consegui, mas de uma forma geral o trainee ele passa muito isso,
ele traz essa visão, ele traz esse objetivo de formar líderes. Então isso acaba que acontece na maioria das empresas quando a gente trata de trainee. E se você quer saber mais sobre trainee, saber quais trainees estão abertos, busque na Seja Trainee. Foi lá que eu fiz a cursoria, foi lá que eu busquei ajuda e consegui encontrar o respaldo para eu realmente chegar aonde eu queria chegar. Acho que isso foi muito interessante, eu indico realmente porque eu gostei. E se você ainda está na jornada universitária, está buscando crescer, está buscando evoluir, saber quais atividades de extensão você vai aproveitar, como que você vai construir o seu plano de carreira para chegar no final do curso, podendo ir para um estágio melhor, ou podendo conseguir um intercâmbio, ou já pensando de fato no trainee, como que você vai levar esse currículo, a contar a sua história, participar de um processo seletivo. A gente tem aqui dentro do Engenheiro do Futuro o Plano Piloto, que é exatamente essa formação com aulas gravadas que te ensinam sobre autoconhecimento, mentalidade, técnicas de estudo, atividades de extensão, processos seletivos, como melhorar seu currículo, o que fazer em eventos e como seguir carreiras que vão te levar a um sucesso profissional. Dentro desse pacote ainda tem a comunidade do Engenheiro do Futuro, com aulas ao vivo todos os sábados ou semanalmente, esse dia pode ser um pouco variável, em que a gente traz pessoas ali para conversar com vocês, ou eu também trago um tema muito importante para gerar essa conexão com todos. E a gente ainda tem uma consultoria gratuita, em que eu vou conversar com você e a gente vai criar o canvas da sua carreira e o seu quadro dos sonhos para realmente entender onde você quer chegar. Então, se você tem interesse em tudo isso, tem uma aula que eu vou deixar aqui nesse card para você de fato se conectar e entender de fato como que funciona esse programa e se fizer sentido para você fazer esse investimento e vir fazer parte da família do Engenheiro do Futuro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e de se inscrever no canal para continuar aprendendo aqui junto comigo e com todos que vão contribuir também nos comentários, no Instagram. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima.